Hoje é 2 de março de 2020, são 9 horas e 45 minutos. Um dia complicado e rápido perpassar pelas notícias de hoje, alguma coisa que seja atualizada. O Estado de São Paulo traz uma afirmativa do presidente do Supremo no sentido de 30% dos crimes contra a vida prescrevem antes da punição. É assim, não é assim. Porque já existe lei, após 2010, não há mais extinção da punibilidade por prescrição antes do oferecimento da denúncia. Então, aquela fase de inquérito policial, ela fica estagnada no tempo. Daqui a 20 anos, se houver um homicídio a ser reprimido e se não houver denúncia oferecida, a prescrição não corre. De maneira que essa questão de extinção da punibilidade pela prescrição a partir do fato até o recebimento da denúncia, isso é coisa do passado, não existe mais, não existe. Aquele procedimento investigatório policial fica marombando no tempo, anos e anos e anos, e não há extinção da punibilidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, há de entender, deve ter explicado isso aos jornais, que não serviria esta afirmativa para maior agressividade no tratamento da prescrição penal. A prescrição penal acontece porque o Poder Judiciário e a apuração após o recebimento da denúncia andam devagar. Hoje, com a internet tramitando, os processos andam muito mais rapidamente. Aliás, os processos que andam por via digital ou pela internet, às vezes, trazem uma angústia muito grande a este antigo criminalista, porque muitas vezes nas comarcas deprecadas, quando há essa conjuminação ou concorrência de comarcas nos deprecamentos, só se vê o réu sendo interrogado, não se vê mais ninguém, não se vê o advogado, não se enxerga o juiz, não se enxerga o promotor público, não se enxerga às vezes nem a testemunha, só o réu paradão lá no meio. E instrução criminal não é isto. Instrução criminal é uma conjugação de pessoas, em que até um respirar mais forte tem influência durante a tramitação da instrução criminal. É gente aglomerada ou conjuminada procurando apurar a verdade. Na instrução do processo ou dos processos correspondentes ao ex-presidente Lula, via-se o presidente Lula esperneando lá com aquela característica, a agressividade dele, via-se o eminentíssimo René Ariel Dotti, amigo pessoal deste advogado lá no fundão, o promotor, o advogado, mas o juiz não estava lá. Só se ouvia a voz do magistrado. O magistrado é onipresente, ele tem que estar lá. Precisa ser visto, olhado, sua expressão corporal, os seus cacoetes, se ele houver, os seus xingamentos, a sua agressividade, isso faz parte da instrução criminal. Então, o eminentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, a quem este escriba respeita com muita respeitabilidade, aliás, afirmou que 30% dos crimes contra a vida prescrevem antes da punição. Não é isso, não. Já foi assim. Não é mais. Hoje, o processo criminal anda muito mais depressa. E não anda mais depressa não é por culpa das partes. Não anda mais depressa porque o Poder Judiciário não se aparelhou ainda adequadamente para imprimir maior rapidez. Depois disso, ou para finalizar, este escriba, não se diga que ele está sendo estipendiado pelas empresas que imprimem esses best-sellers
Mas este escrivinhador tem a obrigação de se atualizar naquilo que está acontecendo no campo literário no país, mesmo aquele campo literário que nem é mais no papel. Com uma publicidade imensa vem isto aqui. O corpo de um indivíduo chamado Bill Bryson, ou Bryson, que não é médico não. Não é médico não, mas escreve uma obra interessantíssima sobre como funciona o nosso aparelho. Este velho escrivinhador tem um costume que é quase meio atrabiliário de dividir corpo e espírito. Quando o escriba diz, este é o meu corpo, este é o meu corpo, ataviando-se talvez até Jesus Cristo, este é o meu sangue, este é o meu corpo. Jesus Cristo separava muito bem o corpo e o espírito. Esse escriba tem a mania de fazer o mesmo, quando acidula a manipulação no seu corpo, faz uma diferença muito grande entre aquilo que ele é e aquilo que ele tem. Esse corpo é propriedade deste escriba. Gostaria que fosse outro, que fosse mais ágil, mais jovem, mais atuante, menos espiritualizado, mais potente nas caminhadas pela rua, mais resistente às enfermidades. Gostaria disso tudo, mas não tem. Então, embora não gostando deste corpo, é o corpo que o escriba tem. Então, este Bill Bryson cuida do nosso corpo, dessa máquina, como ela funciona, como deveria funcionar, como não funciona, quais os micróbios que nós temos, apenas para separar um comentário posto aqui na contracapa. O que é que ele põe? Informativo. Do New York Times Book. Informativo envolvente é por vezes nojento. Segundo um estudo, um beijo transfere até 1 bilhão de bactérias de uma boca para outra, além de 0,2 microgramas de pedaço de comida. Bryson é insuperável em acalmar temores e acabar com mitos. O beijo é tudo isso. Mas há quem diga que é muito gostoso. Dito isto, com imenso pedido de perdão ao eminentíssimo presidente da Suprema Corte, quanto à contestação daquilo que vem na primeira página do Estado de São Paulo, vamos começar o trabalho, porque o carnaval já terminou. O carnaval já terminou. Nesse livro se afirma que as mãos devem ser lavadas no mínimo, no mínimo ensaboadas por 1 minuto. E os nossos representantes no Ministério da Educação, no Ministério da Medicina, se isto existir, o escriba até escreveu um nome. Entre os nossos médicos superiormente envolvidos na saúde do nosso país, se afirma que as mãos devem ser lavadas durante a crise ou fora da crise, no mínimo por 1 minuto, e se permite essa parafernália que nós tivemos no carnaval, com as pessoas se coruscando, se encostando, se abraçando, se beijando e fazendo essa farra complicadíssima. E se nós ficamos olhando aquilo tudo como se fosse uma maravilha, e maravilhoso é, nós temos uma contradição entre aquilo que Bill Bryson acentua e as nossas autoridades médicas. Dito isso, nós diríamos que isto é uma irresponsabilidade plena das nossas autoridades de saúde pública, permitindo que o carnaval se desenvolvesse desta forma, embora seja muito gostoso.
perpassar o carnaval nesse Brasil de Deus. Dito isto, vamos ao trabalho e la nave vá.